Eu vou responder nesse vídeo as 5 perguntas que mais chegam para mim sobre aulas particulares. Roda a vinheta. Agora que você já entrou aqui no canal, se ainda não está inscrito, faz a tua inscrição, deixa seu like e me conta aí nos comentários se você já dá aulas particulares. A primeira pergunta que fazem bastante para mim é a seguinte: como começar? Como começar a dar aulas particulares? Como ter alunos para as aulas particulares? E aí eu vou te dar algumas estratégias que você pode fazer. A primeira delas é que todo mundo aí da sua casa, todo mundo dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus colegas, precisam saber que você é uma professora particular. Então você vai pegar o seu WhatsApp, por exemplo, e vai avisar todo mundo: olha, eu estou dando aulas particulares, trabalho com organização de estudos, com reforço escolar, com alunos de alfabetização, pós-alfabetização. Aí você coloca, né, exatamente o que você faz. Cada um preenche aí com os seus dados, com aquilo que te diferencia, com aulas lúdicas e etc. E estou com horários disponíveis. Aí essas pessoas já vão saber, podem falar para o pai de um outro colega, podem falar para um conhecido, já estão sabendo que você está dando aulas particulares. Isso eu chamo de boca a boca pessoal. Uma outra estratégia que você pode fazer é ir até as escolas particulares ou não, enfim, ir até as escolas e oferecer o seu trabalho. Leva o seu cartão de visita, leva um portfólio, envia por e-mail as tuas informações, como que tu desenvolve o teu trabalho. Então, como eu desenvolvo o meu trabalho? Eu, por exemplo, trabalho tanto com reforço escolar, quanto estudos para as provas, revisão das lições de casa, ajudar com a organização da rotina de estudos. Tudo isso você se apresenta nas escolas e diz que você dá aulas particulares, que elas podem indicar vocês para os familiares para entrarem em contato, e quando tiverem um aluno vão entrar em contato com a escola para fazer essa parceria e tal. Avisem isso também. Outra coisa que você tem que ter é um Instagram, uma rede social profissional, onde ali você vai colocar fotos de você trabalhando, fotos de atividades que os seus alunos fizeram, feedbacks. Então, se você já atende alguém, tem um feedback legal lá no WhatsApp, tira o nome da pessoa e coloca nessa rede social. Faça posts de como ajudar os filhos na leitura, de como ajudar na lição de casa, para que os pais, tanto aqueles que ficaram sabendo que você atende, te procurem lá e aí vai ter a tua vitrine. Vai confirmar muito mais a vontade de eles estarem trabalhando contigo. Além de você conhecer novas pessoas através aí do algoritmo do Instagram. Segunda pergunta: onde atender? Tem pessoas que se travam nisso e não começam nunca a dar aulas particulares por causa disso, porque querem ter um espaço e aí ainda não tem dinheiro para montar esse espaço, porque não está com muitos alunos e acaba não fazendo nada. Você não vai fazer isso. Você vai simplesmente começar indo na casa das crianças, dos adolescentes ou dos adultos. Você pode explicar para as famílias que esse atendimento é em casa, que tem que ter um espaço para o estudo. Eu sempre atendi alunos particulares nas suas casas. Eu nunca tive um espaço para fazer isso. Você pode ter um espaço de reforço escolar, sim, mas não é obrigatório que tenha esse espaço para dar aulas particulares. Inclusive, é um diferencial para algumas famílias que a gente vá até a casa, porque eles não querem passar por esse deslocamento, não tem tempo. Então, as crianças estão lá de manhã com a babá, né, ou com uma empregada, e aí elas querem que a gente esteja. Uma coisa que fica aí de dica extra: eu não atendo crianças quando não tem ninguém em casa. Esse é um combinado que eu faço com as famílias. É obrigatório ter algum responsável. Eu não vou ser responsável pela criança naquele momento. Então, é sempre obrigatório que tenha alguém, justamente para a gente ficar tranquilo, né? A gente tá dando aula, a gente não tá ali para fazer um cuidado durante o período em que a família não está. Então, a família ou outro responsável tem que estar junto nas aulas. Terceira pergunta, essa é boa da gente conversar, é sobre o que ensinar nas aulas particulares. Vocês ficam às vezes muito inseguras, você fica insegura, achando que não vai conseguir dar conta daquilo que vai aparecer. Então, tem algumas estratégias que a gente pode seguir
para trabalhar com os alunos. A primeira delas é você não dar só um reforço escolar, só trabalhar os conteúdos da escola. Você também vai trabalhar revisão, ensinar essa criança a pesquisar, ensinar essa criança a estudar, construir tabelas de cronograma dos horários dessa criança para que ela se consiga organizar no espaço, no tempo, organizar a mochila, revisar o caderno para ver se tem alguns erros de ortografia, de organização do caderno da escola. Tudo isso você pode fazer. E também estudar para as provas junto com a criança, fazer a lição de casa junto com a criança, observar o que vem da escola nos cadernos, nos materiais, no livro didático e a partir daí montar o teu planejamento, observar os currículos, né? Então a gente tem a base, por exemplo, a BNCC, observar esse currículo para o ano escolar que a criança está e promover estratégias didáticas de acordo com essas habilidades. Ainda você pode pedir autorização para a família e ir até a escola, pedindo autorização, se eles autorizarem, marcar uma reunião com a professora e alinhar junto com a professora uma parceria de trabalho. Por que ela está precisando, por que pediram para a criança ir atrás da professora particular, olhar as avaliações da escola, os pareceres, para entender aquilo que está sendo trabalhado e o que precisa ser aí reforçado nas tuas aulas particulares. Não esqueça de fazer uma aula muito lúdica, com muitos jogos, com atividades que vão ser criadas com as próprias crianças, sabe? Constrói um jogo da memória com eles, constrói um bingo, por exemplo. Tenha um caderno das aulas particulares para colocar os registros de sistematização daquilo que vocês estão fazendo. Quarta pergunta, eu preciso largar o meu emprego, o meu trabalho, o meu concurso, a minha CLT para ser professora particular? Não, você não precisa. Você vai ser um trabalho autônomo, você pode até criar uma MEI, isso eu explico bem direitinho lá dentro do PPP, Professora Particular na Prática, o meu curso de aulas particulares. Se você quiser mais informações, eu vou deixar aí embaixo. Mas você não precisa. Eu, quando comecei, eu dava aula de manhã, de tarde, numa escola, e de noite eu atendia os meus alunos particulares. Depois, eu consegui conciliar alguns de manhã e alguns de noite, mas mantive o meu turno. Até que, depois que eu comecei a ganhar a mesma coisa ou mais do que eu estava ganhando na escola, eu fiquei só com os alunos particulares, eu pedi demissão. E aí eu também atendia de tarde. Então, não é obrigatório você largar o seu trabalho, você concilia ele com outros horários de atendimento. E aí, se você estiver rendendo, dando bastante grana, você pode optar, se quiser, sair da escola. Mas não é algo, até para começar, para ter mais coragem, eu diria para você conciliar os dois. E aí vem uma última pergunta que já combina com isso que eu tô falando contigo, porque eu falei aí se você tiver uma grande renda e tal. A grande dúvida, quanto cobrar nas aulas particulares? Isso é polêmico, porque quando eu falo que eu cobro, agora eu não tô dando aulas particulares, mas eu terminei minha última aluna, eu cobrava R$150 a hora a aula e eu tinha fila de espera cobrando esse valor. E tem gente que diz que os pais não vão pagar de jeito algum esse valor, sendo que eu tinha fila de espera pela qualidade do meu trabalho, pelo público que eu atendia. Então isso você tem que ver. Qual público você vai atender? Quanto é, mais ou menos, que outras professoras particulares que fazem o mesmo trabalho que você cobram aí na sua cidade, o mercado da sua cidade. Dá para dar uma comparada, por exemplo, nessa época eu ganhava R$27, 25 a R$27 a hora aula numa escola. Então eu triplicava, mais do que triplicava esse valor para fazer a cobrança de um aluno particular, sendo que eu teria deslocamento, eu teria materiais para comprar, certo? Então tudo isso eu incluía nesse valor de R$150 a hora aula. E dá super certo para outras amigas que continuam trabalhando como professora particular aqui em Porto Alegre, aqui na capital, e também cobram esse valor, tá? Minha colega Camila Oliveira também cobrava isso, ela é professora também do PPP. Algumas alunas minhas cobram isso em outras cidades, em Brasília, em São Paulo. E aí você vai ter que fazer um estudo para valer a pena. Porque se você cobrar R$10 a hora aula, será que vale a pena
Isso não paga nem o teu deslocamento. Por isso que tu tem que te especializar para ter coragem de cobrar isso. Tem que estar sempre estudando os conteúdos que vão aparecer para conseguir dar conta desse teu negócio, que é, né, você vai estar empreendendo também. Então tem que se qualificar. Quer se qualificar mais? Veja informações aí sobre o meu curso Professora Particular na Prática. Eu tenho alunas que entraram sem nenhum aluno e quando vejo já estão com 12 alunos. Eu tenho alunas que estão ganhando mais do que ganham no concurso com tudo aquilo que elas aprenderam no método PPP. Te espero então no curso Professora Particular na Prática e boa sorte nessa nova empreitada aí da sua vida. E para saber mais sobre isso, a gente tem uma playlist de aulas particulares, então inscreva-se aí no canal, dá o seu like e conta para mim nos comentários se você já dá aulas particulares.